Olá, irmãos, eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos aqui mais um vídeo aqui do canal. Você está no canal James da Silva Oficial. Deus seja louvado. Queridos, você já parou para pensar por que Jesus é chamado de Leão da tribo de Judá? Então fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Bora para o vídeo. Então, irmãos, eu creio que você, quando foi novo convertido, até mesmo você que é um novo convertido que está vendo esse vídeo agora, existem algumas curiosidades bíblicas que a gente fica imaginando como deve ser, ou como será, ou por que será dessa passagem, ou desse versículo. E nesse vídeo eu quero trazer aqui para vocês o porquê que Jesus é chamado de Leão da tribo de Judá. Você já parou para pensar por que Jesus é chamado de o Leão da tribo de Judá? A primeira menção, eu já convido você a pegar a sua Bíblia aí, que está aí na sua estante, está no seu rack, está em cima da sua mesa. Pegue ela aí rapidinho, vamos dar uma estudada aqui na palavra. A primeira menção aqui, aonde Jesus é chamado de o Leão da tribo de Judá, existe uma passagem bíblica no livro de Apocalipse, do capítulo 4 em diante. O apóstolo João diz que é arrebatado em espírito até o céu. E quando chega lá, ele vê um homem assentado sobre um trono. E esse que está sentado sobre o trono tem um livro selado por dentro e por fora com 7 selos. E João diz que olha para o céu, olha para a terra, olha e não vê ninguém digno de desatar aquele selo, de abrir aquele selo. Ele olha e não vê ninguém digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos. E muito menos de olhar para o livro. E no versículo 5 do capítulo 5 do livro de Apocalipse, do livro das Revelações, João diz assim, eu vou ler do versículo 4, João diz assim: "E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele." E o versículo 5 diz assim: "E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos." Os seus 7 selos. É a primeira passagem onde fala de Jesus, onde o ancião diz assim: "Está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Então eis aqui a questão: o porquê que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá? Queridos, eu aprendi uma coisa lendo a palavra de Deus. Eu gosto de ler a Bíblia, e eu aprendi uma coisa, que o termo leão da tribo de Judá vem através de uma profecia que Jacó ele lança quando está abençoando os seus filhos antes da sua morte. Uma profecia dita por Jacó. De onde vem o termo leão da tribo de Judá. Como assim, irmão James? De uma profecia dita por Jacó. Eu convido a você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 49, e o versículo de número 9 em diante. Quando Jacó está abençoando os seus filhos, chega a vez de Jacó abençoar o seu filho Judá. Chega a vez de Jacó abençoar Judá. E a bênção que Jacó abençoa a Judá, no versículo 9, é o seguinte: Judá, o versículo 8, a bênção que Jacó dá a Judá, presta atenção nisso aqui. É o seguinte: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. O versículo de número 9: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés,
até que eu venha a Siló, e eles se congregarão, e eles se congregarão os povos. Então, o termo leão da tribo de Judá vem daqui, irmãos. Observe que Jacó está abençoando o filho Judá, e Jacó ele lança essa profecia dizendo que o cetro nunca se apartaria de Judá, ou seja, a autoridade nunca apartaria da tribo de Judá. Quando Jacó diz aqui no versículo 9, Judá é um leãozinho, Judá, o seu filho Judá é um leãozinho. Olha o termo leão, ou seja, leãozinho, é meio que uma palavra, um termo pejorativo, pequeno, um leãozinho. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. O versículo 10, o cetro, que é a autoridade, o cetro, não se arredará de Judá, ou seja, o trono não se apartará de Judá. Observe o termo, o versículo 9, Judá é um leãozinho, mesmo que um leãozinho pequeno. Lá em Apocalipse, o ancião diz, João, não chores, eis aqui o leão, que é o símbolo de autoridade, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Se existe uma passagem bíblica, não só uma, que diz que Jesus veio da tribo de Davi, veio da descendência de Davi. Ele até foi chamado de filho de Davi, Davi da tribo de Judá. A profecia, uma profecia diz que nunca o trono de Davi faltaria um descendente. Existe uma profecia que diz que Jesus, ou seja, que o trono de Davi nunca faltaria um descendente. Lá em Apocalipse, o anjo diz, João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, se Jesus vem da descendência de Davi, Davi é da tribo de Judá, e Jesus é da tribo de Judá, é por isso que o anjo diz, eis aqui o leão da tribo de Judá. O termo leão vem da profecia falada por Jacó. Judá é um leãozinho. Se Judá é um leãozinho, Jesus é superior a Judá e superior à tribo de Judá. Jesus é o leão, é o alfa, é o rei, um símbolo de autoridade, um símbolo de poder, um símbolo de majestade. É por isso que o anjo diz assim, o ancião diz, eis aqui o leão da tribo de Judá. Então, esse é o porquê, esse é o motivo, porque Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. O leão, ele poderia ser chamado, eis aqui um homem da tribo de Judá, mas o ancião diz, eis aqui o leão da tribo de Judá. Judá foi chamado de leão, leãozinho, e Jesus foi chamado de o leão da tribo de Judá. Se você gostou desse vídeo, eu já te peço gentilmente que você dá um like aí, por favor, em nome de Jesus. Você inscreva-se aqui no canal, nesse botão vermelho aqui onde está escrito aí, inscreva-se, você vai clicar nele, você vai ativar esse sininho aí, que é para você receber as notificações. Quando eu postar um vídeo novo aqui, vai ser notificado aí, você vai assistir em primeira mão, tá bom? Que Deus te abençoe, vamos ajudar a chegar aos 400 inscritos, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?